Por que que a mente te sabota? Essa é a pergunta do dia. Por que a mente te sabota? E como lidar com essa sabotagem da mente? Como é que você vai saber a hora que a mente está te sabotando ou não? E como é que você vai entender isso e sair fora disso? Sabe que uma coisa importante que a gente tem que entender sobre isso é o seguinte, que muitas vezes a gente tem que saber diferenciar o que está acontecendo dentro da gente. O que é aquele discurso interno que está acontecendo continuamente, onde sua mente fica falando o tempo todo, e o que é você mesmo que está ouvindo esse discurso interno. Porque uma coisa que fica muito clara é o seguinte: a mente ela consegue justificar tudo. Qualquer coisa que você quiser justificar, ela consegue justificar. Entende? Por exemplo, se eu virar para você aqui agora e falar assim, olha, suponha que eu tenha tomado a decisão de querer um carro melhor. Aí eu falo assim, olha, eu quero um carro melhor. Eu resolvi para mim que eu quero um carro melhor. A mente vai justificar isso automaticamente. Ela vai falar comigo assim, ó, você merece um carro melhor, você tem um dinheiro para pagar, um carro melhor vai te dar mais conforto, você merece ter conforto, a gente tem que viver o agora, um monte de coisa assim. Percebe? Por outro lado, se eu virar e falar assim, não, eu não quero um carro melhor, eu quero economizar dinheiro. A mente vai falar assim: você deve economizar, você deve pensar no futuro, o carro é todo igual, é só pra você ir do ponto A até o ponto B, o carro que você já tem já é bom, o outro carro você vai ficar se mostrando pro povo e não tem necessidade de você se mostrar, porque você é um cara que você quer ser mais humilde. Ou seja, um monte de coisas. Mas como é que você faz para discernir isso? Cara, isso é a coisa mais difícil de todas. Por quê? Envolve uma coisa muito difícil da pessoa conseguir, que é ser razoável. Envolve ser razoável. E ser razoável é muito difícil. E até porque ser razoável é uma avaliação pessoal. Entende? Então, assim, é complicado, porque veja bem, por exemplo, nessas duas justificativas que eu dei, ambas soam bastante razoáveis. Né? Agora, uma questão é a seguinte: você precisa estar muito bem alicerçado dentro da realidade. Isso é uma das coisas mais importantes. É a realidade que vai te salvar de você mesmo, da sua própria mente. A realidade é o que te salva sempre. Veja bem isso aqui que eu vou falar para vocês. Por exemplo, questão do carro. Vamos para dois extremos aqui na questão do carro. Extremo 1. O cara compra um carro mais barato possível. Ele compra um Uno ano 90 e fica lá andando no Uno. Segundo extremo, o cara compra um carro muito caro, compra um carro super caro agora do ano 2026. Nenhum dos dois é razoável. Muitas vezes o razoável se encontra no meio do caminho, mas você vai olhar a realidade dos dois. Por exemplo, olha o meu caso do meu carro, que eu acho que eu tô num ponto bem razoável. Meu carro é um Corolla 2023, ou seja, a gente está em 2026. Ele tem só 3 anos de uso, é um carro razoavelmente bom, não é nada demais, não é um carro muito chique nem nada, mas é um carro seguro, confortável dentro do normal, não é um conforto absurdo, mas é um conforto dentro do normal. E na minha visão, tá me dando tudo que eu preciso. Isso tá dentro do que eu acredito ser razoável. Ah, se fosse um carro ainda mais simples do que esse, ainda poderia ser razoável? Poderia. De repente, se fosse um, sei lá, um Polo, um carro assim, sabe? Poderia.
Mas esse meu ainda tá dentro do razoável. Agora, o Uno, que eu falei com vocês no início, ano 90, poderia não estar lá no razoável. Por quê? Porque não ia ter ar-condicionado, não ia ter direção hidráulica, não ia ter vidro elétrico, trava, nada, não ia ter nenhuma função, não ia ter câmera de ré. Ou seja, diante da minha situação financeira, de uma estabilidade financeira, o que estaria acontecendo? Eu estaria tendo um carro ali muito me gerando um grande desconforto, sem necessidade. Se eu quisesse justificar na mente, eu justificaria? Plenamente possível justificar na mente. Esse carro me leva para todo lugar que eu preciso, a mecânica é simples, eu arrumo em qualquer lugar, você acha peça no boteco, você compra o carburador dele, entendeu? Você pede 3 fichas de sinuca, uma pinga e o carburador, e um torresmo. Então, assim, você consegue justificar plenamente, facilmente. Agora, o outro carro caro, também você conseguiria justificar. Eu mereço. Relativamente ao meu patrimônio, não significa tanto assim. Eu tenho que viver o agora, tá dando mais conforto para minha família, tem mais segurança, tem um conjunto de airbags mais atual. Percebeu? Agora, vamos trabalhar aqui 3 questões que são muito importantes. Que a primeira é o seguinte: esse discurso nosso interno, a nossa mente, ela não quer o nosso sucesso. O que ela quer é a nossa segurança. Ela quer te manter onde você está porque ela prefere o terreno conhecido do que o terreno desconhecido. Então, a mesma coisa que te fala que se você, por exemplo, for pular de paraquedas é perigoso, pode te falar que se você for fazer uma corrida na rua é perigoso, pode falar que se você for andar de bicicleta na rua é perigoso, pode falar que se você for fazer um treino de luta é perigoso, você pode arriscar ter alguma lesão no meio do treino da luta, alguém pode tomar um soco e ter um deslocamento de retina. Então ela quer sempre a sua segurança. Porém, o que acontece? Para você crescer na vida, geralmente envolve risco, entendeu? Envolve incerteza, exposição, desconforto, envolve tudo isso. Só tem que a mente, muitas vezes, ela vai interpretar isso como ameaça. Então o que você precisa ter? Você precisa ter a sua consciência bem alicerçada no que é realidade para você entender o que é simplesmente a incerteza do desconhecido ou de novos desafios e o que é realmente perigo. Por exemplo, se eu for andar de bicicleta aqui na minha cidade, no meu bairro, tem perigo? Tem um certo perigo, porque pra você andar de bicicleta em qualquer lugar tem perigo. Até pra você andar de bicicleta num lugar onde é que não tenha carro nenhum, tem perigo, você pode cair da bicicleta. Mas qual é o tamanho desse perigo? Na minha visão, um perigo plenamente controlado. Tanto que eu ando de bicicleta várias vezes por semana aqui na minha região. Ando de bicicleta, corro, tudo mais e tal. Então você tem que ter isso, porque a mente vai sempre querer te manter ali, ó. Sabe? Tranquilo. Agora, a segunda coisa, que aí é importante pra caramba também. Muitas vezes a mente confunde desconforto com perigo. Aí já vai para um segundo nível, entende? Porque nesse primeiro nível a gente estava lidando com perigo de fato. Agora nós estamos lidando com a confusão do desconforto pelo perigo. Sabe? Tipo assim, por exemplo, muita coisa que para você melhorar na vida é desconfortável. Né? Você treinar, estudar, investir, aprender uma coisa nova, ter conversas difíceis para resolver situações que precisam ser resolvidas. Tudo isso é desconfortável. Então muitas vezes a mente vai virar para você e falar com você assim, ó: "Não, amanhã você faz isso". Vai virar para você e falar assim, ó: "Não, descansa, cara, você merece, você tá cansado". Só tem que é o que eu falei aqui no outro vídeo, por exemplo, em relação ao treino. O que acontece? Muitas vezes o que tá cansado é só a sua mente, não é o corpo.
E se você cansar o corpo, a tendência é que você vai dormir melhor. E se você dormir melhor, você vai descansar tanto o corpo quanto a mente. Ou seja, você percebe como é que, independentemente, independentemente do que seja que a mente está tentando fazer, é a realidade que te salva. A realidade é o que te salva. Porque tanto no exemplo 1 que a gente deu, da questão do perigo de fato, quanto do exemplo 2, que é a questão de a confusão do perigo com o desconforto. Às vezes achar uma situação desconfortável, confundir com uma situação perigosa. Nos dois casos, o que acontece? A realidade é que vai te salvar. A mente, quando você pensa assim, ela é como se ela fosse um advogado. Ela defende qualquer causa. Isso é o terceiro pensamento. O terceiro insight é esse aqui, ó. A mente, ela vai defender qualquer coisa que você decidir. Como eu falei no exemplo do carro. Eu posso decidir comprar um carro super barato, super caro. A mente vai resolver, vai justificar aquela decisão minha. Como na maioria das vezes o caminho do meio é o mais sensato, o que a gente deve fazer? Buscar estar o máximo possível dentro da realidade, para que você, dentro da realidade, você consiga tomar suas decisões. Igual, por exemplo, eu tomei a decisão de ter um Corolla 2023. Por que isso é bom? Por que esse é o caminho do meio e por que é bom? Vamos tentar criar aqui um ponto de vista razoável. É bom por causa do seguinte: me dá muita coisa que eu preciso em termos de segurança, conforto e a usabilidade que a gente espera de um carro por um preço razoável. Não me atrapalha a investir. Agora, eu poderia passar para um carro que poderia custar 10% do valor dele? Poderia. Mas, aí o que iria acontecer? Iria me impor uma série de desconfortos, baixar minha qualidade de vida, desnecessariamente. Por um outro lado, eu poderia ir para um carro muito mais caro? Poderia. E aí eu ia aparecer, ia alimentar meu ego. Uma série de coisas seria bom. Eu ia ter mais conforto, ia ter mais qualidade de vida. Ia. Tem esse lado também. Mas eu quero ser muito honesto aqui com vocês e eu quero também que a gente perceba a questão do ego, que ela existe. Todos nós temos o ego. Negá-lo é uma coisa assim, por exemplo, eu me sinto melhor num carro mais caro ou no mais barato? Eu me sinto melhor no mais caro. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, meu carro já me atende? Já me atende. Investir é bom? É. Me deixa mais tranquilo para outras coisas? Deixa. Sobra mais dinheiro? Sobra. Então é bom, é. Percebe? Então é a realidade. Então agora vamos recapitular aqui para a gente finalizar o vídeo. Quais são as três coisas? Primeira delas, a mente busca segurança, ela não quer o seu sucesso. Quem quer o seu sucesso é você mesmo, não é a sua mente. Sua mente é só uma parte de você. Então você tem que resolver suas coisas. E aí você vai navegar ali com a mente e sair onde você quer. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, a mente ela pode confundir o desconforto com o perigo. Porém, para você crescer, você precisa do desconforto. Então você vai ter que encarar esse desconforto. E a terceira coisa, a mente ela pode ser um advogado ótimo de tudo. Tanto se você resolver ir para a esquerda, quanto se você resolver ir para a direita. Tanto se você resolver subir, quanto se você resolver descer. Então o que vai acontecer? A realidade vai te salvar nessa hora.
dentro da realidade, você vai tentar tomar a decisão razoável. Tá bom, meus amigos? Por esse vídeo era isso, hoje é tudo. Muito obrigado a todos e até o próximo.